Olá, pessoal! Fala, galera! Sétimos anos. Dias melhores, dias de paz, dias É o que nós esperamos, dias melhores. Que comece a aula em março, que nós teremos e que nós tenhamos nossas aulas em março, voltemos a estar próximos. esperando o dia em que seremos melhores. Nossos dias serão melhores, sim, com aulas presenciais, com contato, estar muito juntos, com aulas legais para vocês. Sétimos anos, hoje nós vamos então encerrar nosso ano letivo de 2020-2021 com o PET avaliativo. Vivemos esperando E é claro, uma musiquinha aí para finalizar tudo isso. teremos para sempre. Vamos lá então? Vamos começar então. Vou deixar no som bem baixinho aqui para nós aí começarmos. Então, nesse PET avaliativo, nós vamos então trabalhar a semana 1 e semana 4. Da semana 1 à semana 4, né? Vamos lá então. Semana 1, semana 4. Vamos lá. Primeira questão aí. Do século V ao século XV, a sociedade europeia viveu sob as regras e costumes do medievalismo, em que predominava a ruralização, descentralização política, pouca rotatividade comercial e submissão aos dogmas da Igreja Católica. A crise do século XV, com doenças, guerras, rebeliões e mortes, prepararam esta sociedade para o rompimento com a era medieval e adentrando numa fase chamada da Idade Moderna. Compare as sociedades da era medieval com a era moderna e aponte as diferenças resultantes dessas passagens nos campos político, social, econômico, cultural e religioso. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista político, a era moderna vai marcar a centralização política. Tá? Então, o que é a centralização política? Monarquias nas mãos de reis. Então, os reis passam a ter poder político. Então, aí vocês podem colocar monarquias centralizadas. E aqui na Idade Média, o que nós vamos destacar? O poder descentralizado nas mãos dos senhores feudais. Aí, como aqui o espaço é pouco, vocês vão colocar poder descentralizado. Do ponto de vista social, a Idade Moderna vai marcar por ascensão social da burguesia. A Idade Média, nós podemos destacar aí o predomínio de uma classe nobre, né, dos senhores feudais. Do ponto de vista econômico, na Idade Moderna, nós podemos destacar o capitalismo comercial, tá? E nós podemos destacar o início do capitalismo industrial. E na Idade Média, nós podemos destacar, do ponto de vista econômico, uma sociedade ruralizada, uma sociedade em que predominava uma economia rural, tá? Na Idade Moderna, do ponto de vista religioso, nós podemos destacar o surgimento de religiões protestantes, né? O protestantismo vai marcar, então, a Idade Moderna, contrapondo ao predomínio da Igreja Católica. Na Idade Média, o catolicismo medieval, tá? Então, do ponto de vista religioso, a Idade Média é o catolicismo medieval. A número 2, a transformação das formas de governo nas nações europeias na Idade Moderna centralizou o poder na figura de um soberano absolutista, associado à necessidade crescente de acumular ouro e prata para suprir a demanda de uma sociedade comercial cada vez mais poderosa. Isso fez com que grandes sociedades se lançassem ao desconhecido mar, rompendo com temores medievais e
conquistando novas terras, o que favoreceu o pioneirismo de Portugal e Espanha nas grandes navegações da expansão marítima europeia. Nós podemos destacar que a centralização política foi um dos motivos do pioneirismo de Portugal e Espanha. Foram os primeiros países modernos a se constituir no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Nós podemos também destacar a posição geográfica de Portugal e Espanha. Então, nós podemos destacar esses dois fatores, tanto para Portugal como para a Espanha. A formação de monarquias centralizadas nas mãos do rei ou da rainha e a posição geográfica privilegiada desses países, favorecendo a entrada deles para o oceano. 3. Cite e explique as funções de cada grupo social na sociedade colonial da América Espanhola. Esse aqui vocês vão falar sobre os chapetones, tá? Os crioulos. Quem eram os chapetones? Os chapetones eram aqueles nascidos na Espanha que vieram para a América. Os crioulos eram os nascidos, descendentes de espanhóis, nascidos na América. E aí vocês vão falar também dos camponeses e dos escravos, tá? Número 4. Considerando a primeira metade do século XVI, iremos perceber que Portugal, para se preocupar efetivamente com sua colônia americana, somente a partir de 1530, culminando com a chegada do primeiro governador-geral em 1549. Cite das relações sociais entre europeus nativos e escravizados vindos da África. Faça um breve texto abrangendo o convívio entre as partes, as relações comerciais e a exploração nos primeiros anos de colonização no Brasil. Então, o que vocês vão ter que fazer? Esse não tem como eu explicar tudo, porque é um breve texto, é um texto que vocês vão elaborar. Então, o que vocês têm que fazer? Um texto abrangendo convívio entre as partes. Que partes é essa? Europeus, nativos e escravizados. As relações comerciais e a exploração nos primeiros anos de colonização. Então, primeiramente, vocês vão destacar que os europeus trouxeram os africanos para o Brasil para trabalhar como mão de obra escrava africana. Substituir a mão de obra escrava indígena pela mão de obra escrava africana por vários fatores. Aí vocês vão destacar esses fatores aí, tá? A número 5, por que a preferência pelos indígenas das missões? Por que os portugueses preferiram os indígenas das missões? Porque eles já tinham sido catequizados, eles já tinham sido adaptados à vida do homem branco, vamos assim dizer, né? Eles foram convertidos ao catolicismo, eles já tinham se adaptado à vida social do homem, do colonizador. Então, isso fazia com que os portugueses, os colonos portugueses, que buscaram, que foram ao interior do Brasil, procurassem esse tipo de indígena. Então, a captura de índios vai acontecer de índios de missões, que já eram catequizados, que já estavam adaptados ao modo de vida do colonizador. Qual era o papel dos bandeirantes? Os bandeirantes e monções para a ocupação do interior do Brasil. Os bandeirantes foram importantes para a ocupação, para a interiorização do Brasil, para o processo de expansão territorial do Brasil, porque eles saíram de São Paulo, foram para o interior em busca na captura de ouro, na exploração aurífera, na captura de índios. Isso favoreceu a expansão territorial do Brasil, isso favoreceu a ampliação da área colonizada por portugueses. Então, isso favoreceu o crescimento do nosso próprio território, que é hoje o Brasil. Número 6. Explique as formas de resistência praticadas pelos escravizados contra o sistema no Brasil colonial. Então, quais tipos de resistência? Suicídio foi uma forma de resistência comum,
Muitos escravizados suicidavam para não serem escravizados. As fugas para os quilombos, onde eles viviam de forma livre. E no século XIX nós podemos dizer que os escravos também compravam a sua liberdade, tá? Então havia várias formas de resistência. Havia também lutas, conflitos com os donos, né, das fazendas, tá certo? Depois vocês vão fazer uma autoavaliação, encerrando aí, vocês vão fazer uma autoavaliação, se entendeu, se entendeu em parte o tema aqui da história que está pedindo, ou não. Pessoal, é isso aí. Então, o que eu desejo para nós e para vocês é dias melhores. Nós vamos, com certeza, conseguir isso e vamos aguardar, então. Nós temos que conseguir a vacina. A vacina é a única forma para a gente voltar para a nossa aula normal, para o nosso dia a dia normal, de poder ir para a praia, de poder ir para a piscina tranquilamente, de poder correr, brincar, jogar bola, voltar a fazer tudo que era normal, tá certo? Um grande 2021 para vocês, boas férias para todos, aqueles que não fizeram, façam, aqueles que estão atrasados ainda, eu vou dar mais um tempinho, né, de 2 dias para vocês me enviarem, tá certo? Até mais, dias melhores.